Olá, este é o Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe nas demais redes sociais e compartilhe este conteúdo para que mais pessoas sejam edificadas. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, dos versos 13 ao verso 17, assim diz a palavra do Senhor. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com a boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Certa feita, em uma viagem, um colega comprou um dispositivo que identificava radares na rodovia. E foi muito curioso ver o desespero dele, porque aquele dispositivo não servia para nada. Todas as vezes que passávamos por um radar, ele ficava preocupado, olhando a velocidade, reclamava. E depois de algum tempo de conversa, ele chegou à conclusão mais óbvia possível. Para que tudo corra bem na estrada, que eu não fique nesse desespero, eu não preciso de um identificador de radar. Basta eu andar na velocidade da via. Algo parecido acontece nesse texto, quando Pedro diz que se não há do que nos maltratar, se formos zelosos. Ou seja, se você estiver fazendo aquilo que é correto, que é justo, que é agradável aos olhos de Deus, dificilmente alguém vai ficar pegando no seu pé. Se você está se conduzindo, se você está fazendo tudo para a honra e glória de Deus, raramente a gente vai encontrar alguém que seja contra. Pelo contrário, normalmente quando nós estamos falando, agindo de acordo com a vontade de Deus, isso acaba evidenciando a transformação que Cristo já fez no nosso coração. Pedro continua dizendo que não é garantia nenhuma de você estar fazendo tudo correto. Não é só porque você está se esforçando para fazer tudo correto que vai dar tudo bem. Mas, mesmo assim, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Pedro então vai dizer que é assim mesmo, às vezes acontece. Então não se preocupe com as ameaças, não se amedronte, fique firme. Se você tiver que sofrer por alguma coisa, que seja por algo bom, que seja pelo bem. Nós vemos Pedro então trazendo uma série de argumentos em sua carta. Primeiro ele fala às esposas, depois aos maridos, aí ele fala para os dois juntos e agora ele sintetiza tudo aplicando a todos, não só maridos e esposas, mas um exemplo de prática do bem. E quando nós falamos de exemplos perfeitos, não há como fugir à regra, não há como fugir daquele que é o mais perfeito de todos. O Senhor Jesus, ele é um exemplo de vida, um exemplo de como se comportar segundo a vontade de Deus. Não havia o que acusar o Senhor Jesus. Ele foi primeiro levado a Pilatos, depois para Herodes, depois voltou para Pilatos de novo, aí botaram o povo para julgar o Senhor Jesus. Percebem como é difícil achar algo errado naquele que caminha perfeitamente? Obviamente, o Senhor Jesus estava no mundo caído e nós fomos os responsáveis pela sua crucificação. Mas Jesus foi exemplo inclusive de obediência. O Senhor Jesus, em obediência ao Pai, o Pai que nos amou de tal maneira, e o Senhor Jesus então sobe no alto daquela cruz e recebe sobre si o seu pecado, o meu pecado, nos dando uma oportunidade, nos dando um privilégio de todas as vezes, todas as manhãs, nós dobrarmos os nossos joelhos e orarmos, pedindo perdão pelos nossos pecados, entregando a nossa vida ao Senhor Jesus. Se tiver que usar exemplo de alguém, se tivermos que seguir alguém, que sigamos a Cristo, o nosso Salvador. A conclusão que nós chegamos é que se for por Cristo, no mínimo, nós devemos fazer sempre o máximo. Que Deus nos abençoe.